E aí, pessoal, vamos então para o próximo passo. Transformação da frequência absoluta simples para a frequência absoluta acumulada decrescente. Voltando para o slide anterior, transformando da frequência simples para a crescente, você iguala os dois pontos na primeira classe, ó, 3, 3. Já no caso da decrescente, você iguala na última classe, porque a comparação é de baixo para cima, beleza? Então, tranquilo. Agora, quatro. Na hora de acumular, no lugar de cima para baixo, vai ser de baixo para cima. Mas você vai continuar acumulando, somando com a diagonal, ó. 4 mais 7, 11. Aí você já tem agora 11 mais 6, 17. 17 mais 3, 20. Batendo o total de elementos, ok? Como é que vai ficar agora? O que significa? Já igualamos e somamos. 4 mais 7, 11, 17, mais 3, 20. Beleza. Vamos lá? Esse 6 quer dizer que eu tenho 6 pessoas, que é a frequência simples, dentro da segunda classe. De 10 até 20 são 6 pessoas, certo? E no caso, 17 pessoas a partir de 10 quilos. Então, você tem de 10 a 40. Tranquilo? Enquanto que o 6, que representa frequência simples, me dá o número de elementos da segunda classe, o 17, que é a frequência absoluta acumulada decrescente, me dá o número de elementos da segunda classe até o final da tabela, ou seja, acima de 10 quilos, tá bom? De 10 ou mais. Desculpa, agora há pouco eu li de 0 a 10, não. Como é decrescente, é de 10 até 40, incluindo 10, mas tirando 40, porque é decrescente. Ok? A crescente, esse 9 aqui, aí sim, é do 0 até o final da classe, ó, de 0 a 20, incluindo 0, mas excluindo 20. Já no caso, o 17 é de 10, que é a segunda classe, até o 40. Essa soma aqui, ó. Pá. Beleza. Agora, vamos transformar da frequência absoluta acumulada decrescente para simples. Então, observe toda a minha preocupação. Saindo da simples para a crescente e da simples para a decrescente. Sempre indo da simples para as duas. E agora eu estou voltando da decrescente para a simples e da crescente para a simples. Por quê? Porque eu não consigo prever exatamente o que vai acontecer no dia da prova. Eu posso receber a tabela e ele está lá a frequência absoluta acumulada decrescente. E para calcular a média aritmética, por exemplo, eu preciso da simples. Então, eu preciso saber voltar. Então, vamos lá. Ó, como é que vai ficar isso aqui agora? Você já sabe que as duas colunas são iguais na última classe, certo? Beleza. Aí o que você tem? Já iguala, 4. Enquanto você acumula, somando com a diagonal, você volta para a simples, subtraindo o que você colocou da classe anterior. Olha só. 4, 4. 11 menos 4, 7. 17 menos 11, 6. 20 menos 17, 3. Claro que se você somar, tem que dar o total de 20. Aqui, ó. Pronto, 20. Repete a última classe e vai subtraindo. 17 menos 4, 7. Desculpa, 11 menos 4, 7. 17 menos 11, 6. E 20 menos 17, 3. Agora, vamos aprender a transformar de frequência. Cadê? Aqui. De frequência absoluta para frequência relativa. Lembrando que a frequência relativa
nada mais é do que a frequência em termos percentuais. A representação percentual. Pronto. Ó. A coluna que nós temos de frequência simples é essa daqui. 3, 6, 7, 4. Somando 20. 4 classes, somando 20. Eu quero agora a frequência relativa simples, certo? Em termos percentuais. O correto, se você for ensinar alguém, o que acontece? Uma regra de 3. Como uma regra de 3, Thiago? Veja, se eu tenho 20 elementos, 20, esse é o somatório da frequência absoluta, quantidade. Independente desse número de frequência simples, o somatório da coluna de frequência relativa tem que dar, pessoal, 100%, que é o todo. O valor percentual. Não tem para onde correr. Vou repetir. A coluna, se você somar a frequência simples, você encontra um total de 20 elementos. Mas se você somar a coluna de frequência relativa, você encontra 100%. Sempre, sempre. Então, a regra de 3 ela deve ser montada assim, ó. 20 elementos, o total de entrevistados. E eu faço a comparação com o todo, que é 100%. Quando eu olho para cá e vejo o número 3, então quer dizer que eu tenho 3 de frequência absoluta, aqui ó, 3 frequência absoluta, e quero frequência relativa, certo? Então, aqui, x. Posso simplificar, fica 1 e aqui 5. Multiplica em cruz. Ao multiplicar em cruz, eu já encontro direto, ó. X é igual a 15%. Pronto. Então, você pode tirar o 3 de frequência absoluta e colocar 15% de frequência relativa. Tá bom? Agora, Thiago, tu não acha que vai demorar muito, não, se você for montar essa regra de 3 sempre? Concordo. Concordo. E aí, pessoal, o que você vai fazer? Vou dizer agora. Nesse caso, como dá muito trabalho transformar cada elemento, cada frequência de absoluta para simples, de absoluta para relativa, o que você deve fazer? Identificar o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Vai identificar a constante de proporcionalidade. Você vai identificar dentro da estrutura você vai identificar exatamente o número que fez a frequência absoluta simples se transformar em 100%. Ou seja, o somatório da frequência simples, que dá 20, tem que se transformar no somatório da frequência relativa, no caso 100. Então, ora, 20, que é o total da frequência simples, vai ter que se transformar em 100, que é o total da frequência relativa. A constante de proporcionalidade, 5. Então, eu consigo enxergar que ao multiplicar por 5, eu transformo uma na outra. Aí você diz, puxa, Thiago, é verdade, massa. E agora, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar por 5 cada elemento, ó. 3 vezes 5, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 35, 4 vezes 5. Ou seja, se você usou o número 5 para transformar o 20 em 100, você multiplica todo mundo por 5 para transformar em percentual. 3 vezes 5, 15, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 35, 4 vezes 5, 20. Ok? Pronto. Perfeito. Aí você chega ao resultado. Show de bola. E se fosse o contrário? Se eu tivesse que voltar? O que é que vai acontecer então? Eu tenho que visualizar todo o cenário que vocês estão vendo aqui, ó. Então agora vamos fazer a volta? Vamos lá? Transformar de frequência relativa para frequência simples. Ok? Tranquilo. Então vamos lá. Ó, de frequência relativa para frequência absoluta simples.
o mesmo raciocínio. Se você observar, eu tenho aqui quanto, ó? 100, 100, e aqui 20. Pronto. De 100 para 20. Tranquilo? Agora, eu te pergunto, o que é que você faz com 100 para transformá-lo em 20? Vamos dividir isso aqui por 5. Pronto. Divide isso aqui por 5, ó. Show de bola, ó. Pronto. Divide por 5. Ao dividir, você já encontra o total da frequência absoluta simples. 20. Então, se você conseguiu transformar o 100 em 20 dividindo por 5, o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar cada elemento e também dividir, beleza? Tá aqui, ó. 15 dividido por 5, 3. 30 dividido por 5, 6. 35 dividido por 5, 7. 20 dividido por 5, 4. E você volta para a frequência simples absoluta. Eu sei, muitos estão pensando assim, professor, beleza, você fez o total 20 da frequência absoluta e levou para o total de frequência relativa 100. 20 para 100 foi fácil, multiplica por 5. Se fosse 100, frequência relativa, e quisesse descobrir a frequência absoluta, você ia dividir por 5. Tá fácil, eu sei. Eu posso garantir que vai ser tão simples assim na hora da prova? Não, porque eu não sei o número que a questão vai estar apresentando. Agora, o que eu posso garantir? Que com toda certeza, pessoal, com toda certeza, você tem uma constante de proporcionalidade. Vamos imaginar, se fosse 10. Eu entrevistei 10 pessoas. E no total, eu tenho que gerar o 100%, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou simplesmente, nesse caso, pegar o meu total 10 e transformar na frequência relativa, que tem que bater sempre 100. Então, 10 para virar 100. Poxa, multiplico por 10. Acabou. Se no lugar de 10 fosse 25... Poxa, 25 para virar 100, tenho que multiplicar por 4. Beleza, multiplica, acabou. Se fosse 50, poxa, 50. 50 para transformar em 100, que é o total da frequência relativa, multiplica por 2. Então, pega cada classe, a frequência multiplica por 2. Tiago, e se eu tivesse 100? Não, aí já está tanto frequência absoluta como frequência relativa. Se fosse 200, o que ia acontecer? Poxa, frequência simples 200. A frequência relativa, a frequência absoluta, 100, o somatório. Frequência relativa, frequência absoluta 200. Frequência relativa, 100. O total, como é que eu faço 200 virar 100? Vou dividir cada um por 2. 200 para virar 100, divide por 2. Então, você vai dividindo por 2, vai dividindo por 2, vai dividindo por 2. Tranquilo? Então, sempre seguindo esse formato. Só mais um. Estou lá. Abro a prova, vejo a tabela, uma distribuição de frequência. Olho para a coluna e vejo, poxa, são 300 elementos. Eu tenho uma pesquisa em cima de 300 elementos. Se a questão pedir a frequência, olha só, se ela pedir a frequência relativa, poxa, 300, frequência relativa tem que dar o total 100. Então, vou ter que dividir cada número por 3, exatamente, porque o 300 para virar 100 divide por 3. Então, você sempre faz e aplica a mesma constante. A operação que você faz da absoluta para a relativa, a operação inversa da relativa para a absoluta. Beleza? Sempre assim, sempre. Se eu multipliquei por 5, eu volto dividindo por 5. Se eu multipliquei por 3, eu vou voltar dividindo por 3. Se eu multipliquei por 4, eu vou voltar dividindo por 4 e vice-versa. Se eu fui dividindo por 3, para voltar eu vou multiplicar por 3. Ok? Beleza. Vamos agora montar um exemplo geral. Eu preparei aqui uma questão para você ver exatamente como eu posso fazer em cima da questão completa. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver agora. Ó. O que é que você vai ter aqui? Deixa eu montar uma tabelinha aqui para vocês. Aí você vai conseguir visualizar melhor. Pensar aqui no exemplo. Pega aqui os elementos. Pronto. Tá aqui.
Vamos lá. Vou botar aqui uma classe de 0 a 10, de 10 a 20, 10 a 20, de 20 a 30. Não sei se está muito pequenininho para vocês, mas eu estou tentando usar o máximo do espaço. De 30 a 40. Observe que a amplitude 10, né? De 40 a 50. E a última classe de 50 a 60. Pronto. E aqui o total. Pronto. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Vamos desenrolar. Vamos imaginar o seguinte exemplo, tá? O seguinte caso. Eu peguei uma questão na hora da prova, é uma distribuição de frequência com 6 classes e frequência absoluta simples. Aí eu tenho 8, 9, 7, 12, 6 e 8. Pronto. 8, 9, 7, 12, 6 e 8. Tá aqui um exemplo. Beleza. Claro que se você quiser descobrir o total, vai somar, ó. Aqui eu estou fazendo uma revisão completa de tudo que eu expliquei até agora de distribuição em frequência, tá bom? Tem perigo, depois desse exemplo você ainda tem dificuldade. 8 mais 9, 17, com mais 7, 24, com mais 12, 36, 36 com mais 6, 42, 42 com mais 8, 50. Então eu já sei que são 50 elementos. Pronto. Essa é a coluna de frequência simples, certo? Pessoal, a coluna, esse é o somatório da frequência absoluta simples. Quando você chega agora na coluna de frequência relativa simples, eu vou pegar todos os elementos que vocês estão vendo aqui e vou transformar agora em termos percentuais. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o 50 e vai multiplicar todo por 2. Por que por 2? Fácil de explicar. O que você faz com 50 para transformar em 100? Eu vou multiplicar por 2, certo? Então, tá aqui, ó, vou multiplicar por 2. Daí, eu encontro o total 100. 100%. Nesse primeiro momento, eu vou colocar todos os números em percentual, o que normalmente não acontece, porque para os estatísticos, se você já tem frequência relativa, já fica subentendido que você está trabalhando com termos percentuais, tá bom? Então, vamos lá. Agora, 50, o número de elementos que eu tenho na entrevista, na pesquisa. Aqui, o 100%, que é o somatório sempre da coluna de frequência relativa, sempre, 100%. Então, vamos lá. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Claro, em percentual. Normalmente, os estatísticos não vão colocar, porque você já sabe que é frequência relativa. Mas eu estou colocando para você ficar notando a diferença. 7 vezes 2, 14%. 12 vezes 2, 24%. 6 vezes 2, 12%. 8 vezes 2, 16%. Pronto. Tá aí. E é claro que se você somar, vai dar o todo que é 100%. Ó. 6 mais 8. Pode somar. 16 mais 18. 34. 48. 72. 84. Com mais 16, 100. Pronto. Bateu 100%. Ok? Peguei cada número e fui multiplicando por 2, que é a constante de proporcionalidade. Beleza. Próximo passo. Como transformar de frequência absoluta simples para frequência absoluta acumulada crescente? Já sabe, como é crescente, é de cima para baixo. Então, você iguala a primeira classe e vai acumulando de cima para baixo. De cima para baixo. 8 mais 9, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 12, 36.
36 mais 6, 42. 42 mais 8, 50. Bate o total que eu tenho aqui embaixo. Beleza? Beleza. Agora, vamos apagar essa coluna, bem rapidinho, ó. E vamos lembrar como é que você faz para transformar, quando for frequência absoluta acumulada crescente, para frequência absoluta simples. Vamos? Eu tenho uma acumulada e quero agora a coluna de frequência simples. Todo mundo comigo. O que é que você tem? Você vai simplesmente repetir a primeira classe, porque a frequência acumulada crescente e a frequência simples são iguais na primeira classe. 8. 17 menos 8, 9. 24 menos 17, 7. 36 menos 24, 12. 42 menos 36, 6. E 50 menos 42, 8. Pronto. E claro que a soma tem que dar os 50 do total. Fui só subtraindo. Eu gerei a frequência simples, sempre subtraindo. 50 menos 42, 8. 42 menos 36, 6 e assim por diante. Certo? Beleza. E agora, vamos para a coluna de frequência absoluta acumulada decrescente. No caso da decrescente, você iguala o quê? A última classe. Então, aqui, ó, 8. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Preto. 8. Certo? Enquanto eu igualo aqui em cima 8, 8, nessa, como é de baixo para cima, eu vou igualar na última classe. 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 12, 26. 26 mais 7, 33. 33 mais 9, 42. 42 mais 8, 50. Pronto. Batendo o total 50, como eu já esperava. E eu vou aqui, ó, iguala 8 com 8, aí começa 8 com 6, 14. 14 com 12, 26. 26 com 7, 33. 33 com 9, 42. 42 mais 8, 50. Bateu. Certo? Perfeito, perfeito, perfeito. Sem nenhum problema. Vamos montar o mesmo raciocínio desse lado. Eu tenho duas opções. Tiago, eu preciso agora da frequência relativa acumulada crescente, que é o F maiúsculo. Duas opções. Como você já está vendo a coluna de frequência simples, você pode usar aqui a frequência simples, pessoal, e já gerar a frequência acumulada crescente e a frequência acumulada decrescente, certo? Ou então você pode pegar a frequência absoluta, tanto acumulada crescente como decrescente, e multiplicar todo mundo por 2, usando a mesma constante que eu já identifiquei, tá bom? Ó, 8 vezes 2, a constante é a mesma. Então aqui, ó, 16. Eu não vou mais nem colocar o percentual, você já sabe que é percentual. 17 vezes 2, 34. 24 vezes 2, 48. 36 vezes 2, ó, 36 vezes 2, 72. 42 vezes 2, 84. E 50 vezes 2, 100. Ok? E pode, ó, repete primeiro e vai acumulando, ó. 16 com 18, 34. 34 mais 14, 48. 48 mais 24, 72. 72 com mais 12, 84. 84 com 16, 100. Só fui multiplicando tudo por 2. E o raciocínio, o mesmo para a frequência relativa acumulada decrescente. Eu posso só igualar aqui embaixo, ó, 16 com 16, de baixo para cima, e somando. 16 com 12, 28. 28 com 24, 62. 62 com 14, 76. 76 com 18. Opa, somei demais. Deixa eu ver aqui. 16. Ah, tá aqui. Aqui. 42, né? 28. Opa. 28 mais 24. 52. 52 com 14. 66. 66 com 18. 84. 66 com 18, ó. 84 com mais 16, 100%. Bate o 100 embaixo, bate o 100 em cima. Pronto.
Claro que o raciocínio é o mesmo se você quiser ir multiplicando, ó. 50 vezes 2, 100. 42 vezes 2, 84. 33 vezes 2, 66, que foi a constante que eu encontrei, vezes 2. 26 vezes 2, 52. 14 vezes 2, 28. E 8 vezes 2, 16. Pronto. Chegamos, então, na tabelinha agora completa de todas as frequências. Tanto frequência absoluta, indo e voltando, como frequência relativa. Ok? Muito legal. E claro que você consegue entrevistar 50 pessoas, mas você não sabe o valor de todas. Então, o que é que você faz? Vai ter que usar o ponto médio como um parâmetro de comparação, como referência. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando como é que se calcula o ponto médio. O ponto médio, ó, 5, 0 mais 10 dividido por 2, 5. Aqui, 15. Aqui, 25. Aqui, 35. Aqui, 45. 55, perdão. 55. Calcula o primeiro e vai somando. A amplitude não é 10? Então, 10, 10, 10, 10, 10, até chegar no último ponto médio. Tranquilo? Vamos agora pegar uma linha dessa completa para entender exatamente o que ela significa. Vamos lá? Se pegar aqui, ó. Pegar aqui uma linha dessa. Pronto. Hora de identificar e entender o que significa cada frequência. Aí pronto. Aí eu fecho distribuição e frequência e já começo o próximo vídeo falando de alguns gráficos e algumas tabelas. Vamos lá. Bem, esse 6 é frequência simples, absoluta. Então eu tenho 6 pessoas na quinta classe, acima de 40 até 50, ok? De 40 a 50, só que excluindo 40 e incluindo 50. Já esse 42 é frequência absoluta. Se o 42 é frequência absoluta, é quantidade, só que ela é acumulada crescente. Então, são 42 pessoas acima de 0 e até 50. Ou seja, como o 42 está nessa quinta classe, ele está acumulando de 5 até 50 todos os resultados. Então, quantas pessoas eu tenho com idade igual ou menor de 50 anos? 42 pessoas. Já esse 14 representa a frequência absoluta acumulada decrescente. Então, quer dizer o quê? Que com idade acima de 40 anos, acima de 40 quer dizer que vai de 40 até 60, eu tenho 14 pessoas. Ok? Pronto. Já aqui, 12%. 12% frequência relativa simples. Então, 12% dos entrevistados estão na quinta classe. 84% dos entrevistados estão até a quinta classe, ou seja, de 0 até 50 anos de idade, 84% dos entrevistados. E 28% dos entrevistados com idade acima de 40 anos, de 40 a 60, excluindo 40, mas incluindo 60. Ok? Tá aí, pessoal, a revisãozinha completa. Discutimos mais, eu sei que demorei mais na distribuição de frequências, porque realmente é um momento mais delicado. Se ele quiser complicar, é em cima da distribuição de frequências que ele vai te perturbar e mexer um pouquinho no teu juízo, beleza? No próximo vídeo, vamos falar de histograma e de ramos e folhas, beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais, pessoal.